e era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus estava cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era quase a hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22, formando um lindo coral para a glória de Deus, a parte primeira, até o meio. Vamos lá, todos juntos? Vós adorais o que não sabeis. Eu silencio, que ouvir só a voz da igreja. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos ver se vocês receberam mesmo esta palavra no coração. 1, 2, 3. Nós, porém, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu glorifico a Deus por esta santa palavra. A Bíblia Sagrada é indubitavelmente a infalível e poderosa palavra de Deus. A mesma está subdividida ou classificada por duas partes distintas. Número 1, o Antigo Testamento. Número 2, o Novo Testamento. Sendo que a Bíblia não é somente a palavra de Deus, mas ela é cognominada teologicamente como o livro da adoração. Existe em toda a Bíblia Sagrada cerca de 275 referências ligadas direta ou indiretamente ao ato da adoração. Em suma, a Bíblia não somente é o livro de Deus, mas é o livro da adoração. A Bíblia não é o homem à procura de Deus, mas é Deus à procura de corações que o adorem em espírito e em verdade. Deus criou o homem conforme a sua imagem, e esta expressão gramatical
Imagem e semelhança de Deus não implica em uma forma corpórea, peso, largura, uma medida básica, cor, raça, profundidade, altura ou extensão. Porque Deus é Espírito. Deus não tem cor, Deus não tem raça, Deus não tem peso, não tem largura, não tem profundidade, não tem altura nem extensão. Jesus disse que Ele é Espírito. Espírito é essência de vida. Você pode estar assustado ou assustada e pensando no seu coração, pastor Gonçalves, se o meu Deus que eu amo, que eu adoro, que eu glorifico, não tem uma forma corpórea como eu, então Ele deve ser algo inconcebível, deve ser um extraterrestre, uma coisa horripilante. Não, senhoras e senhores, ainda que biblicamente Deus não tem forma corpórea, Ele é Espírito, não existe no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou em qualquer parte da natureza universal ou criação, nada que possa ao menos se assemelhar, chegar perto da beleza, da glória, da presença do Senhor, o nosso Deus. E como é que Deus não tem forma? Deus é multiforme. E como um ser multiforme, nós só podemos conceber a imagem de Deus, a ideia de Deus, a essência de Deus, através das linguagens diversificadas que vêm delinear, revelar a essência desse Deus. Número 1, a linguagem da antropomorfia. Antropos, homem, morfia, forma. É Deus se auto-revestindo de caráteres, de atributos humanos, como olhos, como chama de fogo, cabelos, alvo como a branca lã, pés que brilham como o latão reluzente, ouvidos que não podem ser fechados nem agravados, braços que não estão aleijados para que não possa salvar, mãos que não estão fechadas para abençoar, coração de Deus que está aberto para a oração deste lugar. O que é isso? Antropomorfia. É Deus se apresentando com caráteres humanos, para que a minha mente humana limitada possa conceber, alcançar, entender a manifestação deste bondoso e maravilhoso Deus. Quem está entendendo esta palavra? Existe também a zoomorfia. Zoo vem de animais. É Deus manifesto em seres animais, em formas animais. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no Rio Jordão e desce em forma de uma. E o Espírito Santo é ave? Sim ou não? O Espírito Santo é ave? Zoomorfia. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do. E Jesus é animal por acaso? Não. A Bíblia diz que ele foi para o matadouro como ovelha muda que não abriu a sua boca. Sim ou não? Sim. E ele é ovelha? Zoomorfia. Então cada característica animal de uma ave ou de um animal, a sua característica produtiva, beneficente, edificadora, associada a Cristo, como a ave, pomba, é simples, é pura, seja simples como as pombas e prudente como a serpente. A simplicidade da pomba. Jesus é simples, Jesus é puro. O cordeiro que era levado para o altar, para o sacrifício, e o sangue do cordeiro perdoava os pecados, cobria os pecados, mas não tinha poder de tirar o pecado. Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, não dos homens, não de Arão,
mas de Deus, o sangue puro que tira todo o pecado do mundo. Se apresenta como ovelha muda. A ovelha é dócil, mesmo massacrada, maniatada, torturada, maltratada, ela não abre a sua boca. É um animal submisso, e Jesus foi submisso ao Pai, obediente até a morte, e morte de... Ele é a ovelha muda. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, porque o leão é o rei da selva. O rugido de um leão pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância. A força do leão, uma patada, derriba por terra o grande rinoceronte, que tem um peso quase o dobro do próprio leão. E quando o leão enche o pulmão de ar e dá o seu rugido feroz, toda a selva se cala. Todo animal se dobra e presta continência à majestade real do Rei Leão. Assim é Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é a majestade universal. E diante da sua glória, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei do Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem está entendendo essa palavra? Então Deus não tem forma corpórea. O que existe é uma multiformalidade. Deus se manifestando de múltiplas formas, conforme a situação, o seu propósito e a necessidade local. Deus, Ele é soberano. Ele se manifesta como quer, na hora que quer, no local que quer e da maneira que Ele quer. Para o profeta Moisés, ele aparece em um pedaço de espinheiro seco, chamado sarça. E o espinheiro queimava, mas não se consumia. Para Josué, ele aparece em cima de uma montanha, com a espada desembainhada na mão, flamejante. E Josué, embaixo da guerra, olha assustado e questiona: tu és o nosso inimigo? E ele responde: não sou inimigo, eu sou capitão dos exércitos celestiais. Para uma viúva devedora, ele aparece no formato de azeite que desce do céu e enche as vasilhas vazias dentro de uma casa. Meu filho, não importa como ele vai aparecer, o que importa é que ele está presente neste lugar. Ele está aqui para te encher, Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te abençoar. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome de Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E Jesus aparece à mulher de Samaria para trazer uma grande lição espiritual para uma mulher religiosa que conhecia a liturgia da sinagoga samaritana, conhecia a cultura tradicional do seu povo, conhecia todas as regras da lei e queria ensinar para o próprio Jesus Cristo. E Jesus, ele implica com esta mulher, dizendo: na verdade, vocês são adoradores, porque ela disse para Cristo: nossos pais adoram Yahvé aqui no Monte Gerizim, em Samaria, e vossos pais dizem que tem que ser lá no Monte de Jerusalém, e é lá ou cá que se deve adorar ao Senhor. E Jesus disse: mulher, vocês são adoradores, vocês têm igreja, vocês vão para o templo, vocês têm escritura, a Torá, tem o Talmud na mão, mas vocês adoram o que não? Adoram o que não? Adoram o que não? Adora o que não sabe. Se segure nos bancos, vou fazer algumas perguntas intrigantes para vocês responderem. Os católicos romanos são adoradores, sim ou não? E aí? Pode responder sem medo.
Sim. Os espíritas são adoradores? Os macumbeiros, xangozeiros, pessoal do voodoo, feiticeiro, são adoradores? O budista é adorador? E o muçulmano, que ata a bomba no pescoço até os pés, mata assim quem está por pé, é adorador? Gente, isso é muito sério. O mais nunca teve a oportunidade de pisar no asfalto, de conhecer a sociedade, o mais ignorante, ele é um adorador. Ele adora o pau, a pedra, a madeira, a água do rio, o verde, a natureza, o sol, as estrelas, a lua. Ele adora a pele do animal. Ele adora tudo que aparece na sua frente, porque todo ser humano, por natureza, ele é um adorador. O homem sente uma necessidade, e por não compreender ou não conhecer, Jesus disse: vocês adoram o que não conhecem, vocês adoram o que não sabem. E por não conhecer, não saber o verdadeiro princípio da adoração, toda a raça humana corre freneticamente em busca de algo para ser adorado, para adorar, que se auto-intitula Deus, ou que o diabo lhes apresenta como Deus. Vocês estão entendendo agora ou não? Eu tive, pela misericórdia de Deus, em 3 Áfricas, e a nossa última cruzada no sul da África, havia centenas e centenas de africanos debaixo do palanque, ouvindo a palavra de Deus. E naquela tarde, uma mulher caiu de frente dos meus olhos, e ela gritava, esperneava, babacou-se, babacou-se, babacou-se. Estavam do meu lado 2 evangelistas africanos. Um me traduziu no dialeto Zulu e o outro no dialeto Xangano. Eles olhavam assustados para mim e disse: pastor Severino, ela está dizendo: eu sou Deus, eu sou Pai, eu sou o Senhor neste lugar. Mas não era ela, não era ele, era o espírito das trevas, era um espírito de engano, que falava na boca daquela mulher e fazia todo um vilarejo lhe adorar. Quando nós descemos na unção do Espírito para repelir aquele demônio, várias mãos africanas disseram: não toque nela, nosso Pai, nosso Deus está visitando o seu coração. Veja, um povoado inteiro adorando um espírito de engano, adorando aquilo que não sabia e achava que era o verdadeiro Deus, porque há dentro deste corpo um espírito, uma alma que geme, que tem fome, que tem sede de adoração. E por não compreender o verdadeiro princípio da adoração, as pessoas correm freneticamente e se entregam sem reservas a tudo aquilo que se auto-intitula Deus, ou Satanás lhes apresenta como Deus. Quem está entendendo esta palavra? E semelhante ao curso deste mundo, infelizmente, essa geração evangélica está palmilhando os mesmos falsos de uma verdadeira ou falsa adoração. E você pode até se admirar e dizer: pastor, que coisa linda, estamos vivendo uma verdadeira explosão demográfica. Se abre um salão, com 6 meses já está superlotado, as igrejas estão cheias. O Brasil pode-se dizer uma geração ou uma nação cristã evangélica. Todavia, senhoras e senhores, ainda que o nome de Cristo está sendo proclamado, ainda que Jesus está sendo notificado, ainda que está havendo conversões em massas em alguma parte do Brasil, nunca se viu uma geração de evangélicos tão divorciada, tão distanciada, tão dissociada do verdadeiro sentido da adoração. As pessoas estão se reunindo dentro de igrejas evangélicas, cantando, louvando, se arrepiando, chorando, se emocionando,
cultuando e adorando aquilo que não se sabe, porque o verdadeiro conceito da adoração, da proposta evangélica hoje é esta: pare de sofrer, não sofra mais, venha para a igreja que você vai dormir pobre e vai acordar milionário. Crente não pode ficar doente, crente não pode andar a pé, tem que andar de importado, crente não deve pagar aluguel, tem que morar em casas e mansões na beira-mar. Esta é a proposta evangélica religiosa do rádio, da televisão, e os crentes, por falta de maturidade espiritual, eles herdaram o verdadeiro princípio da adoração. Não é adorar a Deus pelo que Ele dá, não é adorar a Deus pelo que Ele fez, não é adorar a Deus pelo que Ele faz. O verdadeiro sentido da adoração é adorar a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele é no céu, pelo que Ele é na terra, pelo que Ele é na história, pelo que Ele é nas parábolas, pelo que Ele é na Bíblia e pelo que Ele é na tua alma nesta noite. Piedade, quem pode adorar a Jeová pelo que Ele é nesta noite? E o maior marco ou prova cabal de um cristianismo sem graça, um cristianismo sem cruz, mas um cristianismo que almeja só cifras. Quem prometeu prosperidade não foi Jesus, quem prometeu riqueza foi Satanás. Satanás disse: se tu cantares para mim, se tu prostrado me adorares, eu te dou toda a riqueza desta terra. Jesus foi diferente: não vou te dar bem-me-dado nem mercedes, não vou te dar mansão na praia, não vou te dar uma conta bancária gorda e boa, mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie seu coração, abra mão das suas vaidades, abra mão do seu ego, morra para si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Levante a mão quem é adorador nesta noite, quem é o verdadeiro adorador de Jesus de Nazaré neste lugar. E o apóstolo São Paulo, compreendendo esta verdade, ele profetizou há 2000 anos, dizendo: se nós nos reunimos em Cristo, se nós nos congregamos em Cristo, se nós glorificamos a Cristo, se nós louvamos a Cristo, se nós adoramos a Cristo, se nós proclamamos a Cristo, somente pelas coisas desta vida, quem completa? Está na sua Bíblia: seremos os mais miseráveis deste mundo. Entenderam agora? Sim ou não? Por que a igreja desta geração é melancólica? Por que a igreja desta geração é cheia de mimimi, não aguenta nada? Ah, não vou sair do coral porque a irmã chegou e tomou meu lugar e não sei o que lá. Vou sair do ministério porque o pastor não está me dando oportunidade. É a geração do mimimi, irmão. Briga por causa de cargo, briga por causa de oportunidade. Quando era a festa do grupo das irmãs, tem muito que eu lido com isso todos os anos. Estou no gabinete: pastor, você me vem aqui depressa. Chego lá no grupo das irmãs, está confusão. Aí eu tenho que acalmar. É, porque a dirigente escolheu o tecido para nossa farda e eu não gostei do modelo. Aí a outra diz: não combina com a minha cor. Será que se você for trabalhar numa fábrica e ligar o fardamento, você vai dizer: eu não quero emprego não, que a farda não combina com a minha cor não? Esse povo não sabe o que é evangelho, irmão. Esse povo nunca conheceu a Jesus de Nazaré. A outra você pode dizer: olha, fale para a costureira que eu quero um vestido bem coladinho, mostrando as curvas. Eu disse: vai para lá, Jezabel. Aqui não é sinagoga de Satanás, aqui é tabernáculo do Espírito Santo, aqui não é passarela de moda, aqui é santuário do Espírito de Deus. Levante a mão e adore.
sabe. Diga comigo, adoradores que adoram o que não sabe. Número 1, adoramos a Deus pelo que Ele é. Sapato pode estar furado, gola da camisa rasgada, aluguel atrasado, menino doente dentro de casa, porta de emprego fechada, mas o crente vai para a congregação. O pastor não sabe, o porteiro não sabe, a dirigente não sabe, mas o Espírito Santo sabe, conhece o porteiro por fora. O Espírito Santo. Sapato furado, bola da camisa rasgada, aluguel atrasado, menino doente dentro de casa, porta fechada, mas tem o atrevimento de se levantar e começa a adorar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Jesus a si mesmo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. E sabe o que é que Jesus faz? O sapato velho furado, Ele troca por um novo. Que todo final de mês era um desafio, um milagre acontece e Jesus dá chave de casa para sem pagar aluguel. A porta fechada, Jeová escancara para lá e para cá, e o adorador começa a trabalhar. Levante a mão e adore, glorifique o nome de Jesus e diga: eu adoro a ti, Jesus. Diga: adoro a ti, Jesus, pelo que tu és, pelo que tu és, pelo que tu és. A Deus pelo que Ele nos fez. Quem aqui tem certeza que o Senhor fez alguma coisa na nossa vida? Nem que seja pequenininha, quem pode adorar a Ele pelo que Ele nos fez? Você sabia que 90% ou mais dos louvores que se cantam na igreja evangélica não adoram a Deus? Sabia disso? É sério. Faz a gente chorar, se arrepiar, a gente se emociona. Que louvor lindo, mas não é adoração, é só chupetinha de consolo. Pare para analisar as letras dos hinos evangélicos de 10 anos para cá. A gente canta mais para os crentes do que para Deus. Se você está sofrendo, se você está pensando em parar, você vai sentar na mesa do rei. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Você vai dar uma volta por cima, eu estou dando uma volta por cima. E a gente canta mais para as pessoas do que para Deus, irmão. E o verdadeiro sentido do louvor e da adoração não é me consolar, é adorar a Ele, independente dos problemas da nossa vida. Quem está entendendo essa palavra? O louvor não deve ser horizontal. O louvor deve ser vertical. O louvor não deve ser daqui para lá. O louvor deve ser daqui para o coração de Jeová. Aplauda Ele, adore Ele, glorifique o nome de Deus. Quem está entendendo essa palavra? Número 3, terceiro princípio da adoração. Eu adoro ao Senhor agora pelo que Ele me faz. Ele faz ou não faz? Ele faz ou não faz? Tudo nesta vida para, tudo sofre oscilação, tudo está dentro de uma alteração. A economia, o capitalismo, a própria religião, tudo na vida sofre alteração. A própria ortografia e a gramática portuguesa, o que era uma coisa há anos atrás, hoje tira um acento, tiram alguma coisa, já muda o comportamento. E tudo nessa vida para. Empresas multinacionais
mudaram de residência porque estavam quebradas. Outras nem conseguiram mudar, pararam no tempo e no espaço. Por quê? Todo o segmento da humanidade está condicionado a oscilações, a alteração, a uma vírgula e um ponto final. Jeová é o único ser do universo que não para, que não estaciona, que olhos não se viu, com ouvido não se ouviu, um Deus além de ti, Senhor, que trabalhou em prol dos seus escolhidos. Não conjugou o verbo passado, não conjugou o verbo futuro, que vai trabalhar, mas conjugou o verbo presente, um Deus além de ti, que trabalha em prol dos seus escolhidos. Passa o céu, passa a terra. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Adore a Ele nesta noite pelo que Ele ainda faz na tua vida. Ele continua fazendo, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz ainda sobre a nossa vida. Quem crê no poder desta palavra? Para finalizar, o quarto princípio da adoração: adoramos a Deus agora pelo que Ele vai fazer por mim e por você, ainda nesta última hora. Isto não é sensacionalismo. Só quem tem promessa de Deus, levanta a mão. Tem promessa, tem promessa, tem promessa, tem promessa, tem promessa. Dê um basta a esse desânimo. Quem te prometeu é fiel. E os problemas atuais não é determinante para aquilo que Deus prometeu no teu viver. Deus vai mudar a história. Ele prometeu e Ele vai fazer, porque Ele é fiel com a sua palavra. O grande problema é que a gente é tão frágil, irmãos, emocionalmente. A gente é tão limitado que qualquer lutinha a gente diz: acabou, não tem mais jeito, estou perdido. Só milagre de Deus. E a gente limita o poder da promessa e da fidelidade do Senhor na nossa vida. Entenderam agora? Sim ou não? Sim. Meu irmão, se o Senhor prometeu, quem é Faraó? Quem é Nabucodonosor? Quem é uma tranca de uma porta fechada? Quem é um câncer ou qualquer enfermidade na tua vida para levar você para depressão, para tristeza e para incredulidade? Não. Quem te prometeu é poderoso, irmão, para te chamar do nada e fazer tudo existir, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Quem crê? A mulher samaritana, ela quis limitar o poder da promessa de Jesus. Jesus fez uma promessa para ela, fez ou não fez? Ele disse: se tu creres em mim, eu te darei água da vida, uma água que vai jorrar para a vida eterna. E ela limitou, ela disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é? Para tirar água no poço, numa cacimba, é preciso de quê? Corda aí e balde, caneca. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, tu não tem nem corda nem balde para tirar água. Além de tu não ter nada, o poço é? Às vezes a gente não está numa situação dessa, irmão, que a situação é tão triste, tão medonha, tão grande, que a gente olha, deitado na cama, olha para o telhado e diz: Jesus, me leva, Jesus, eu não aguento não, está demais. Não tem para onde correr, Jesus. É verdade ou estou exagerando? Aí Jesus responde para ela: minha filha, será que eu entrar em pleno deserto uma cachoeira de água viva para matar a sede do meu servo Moisés, de toda a congregação, 3 milhões de pessoas no deserto, vou precisar de balde de corda para dar água para ti?
Meu filho, minha filha, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem grande agora. A tua bênção está tão pertinho de você que Jesus está dizendo: eu não preciso de nada para te abençoar. Vá dormir, ronque, babe e levante na minha presença, crendo que eu sou fiel para abençoar a tua vida. E eu estava no lugar da mulher samaritana. Há muitos anos atrás, Jesus fez uma promessa para mim. E eu conheci uma lavadeira de roupa de 50, 65 anos de idade. Ela era tão franzina, tão magrinha, que parecia o corpo de uma menina, aquela menininha que está sentada ali, bem pequenininha, bem franzina, sofrida pela dificuldade da vida. Uma mulher, irmãos, que vivia de um salário mínimo, de uma aposentadoria que eu não sei se ainda existe hoje, chamada Fundo Rural. E às vezes eu brincava com ela, eu dizia: irmã Dionísia, quando a senhora for receber lá no banco, eu vou com a senhora, você ser o guarda-costas para ninguém roubar seus milhões. Ela morria de rir. Uma lavadeira de roupa, Fundo Rural, e saía na segunda, na terça para lavar roupa, diarista aqui em Piedade, em Boa Viagem. Morava num barraco de tábua, na beira de uma lagoa. Mas ela amava Jesus. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. Pastor Tiago e senhores pastores, eu vi com esses olhos milagres, coisa tremenda acontecia através do ministério daquela velha lavadeira de roupa. Eu vi câncer ser arrancado de boca. Eu vi paralíticos andando e até hoje estão andando para a glória de Deus. Uma menina chamada Meire, 7 meses, deu um mal súbito e morreu. Aí um desespero, corre gente para lá e para cá, encheram a casa da mãe da Meire, chamaram a velha Dionísia, amiga da família. Ela era tão simples, irmãos, ela era tão humilde. Conheceu? Eu era pequeno, dirigente das crianças. Ela entrou no meio da casa, era tão simples, irmão. Chegou no quarto, um chororô, um desespero. Ela foi na cama, pegou a Meire no braço, apertou a mão e disse: Jesus, tu quer levar a Meire, Jesus? Leva, ela é tua mesmo. Mas se ainda não é tempo, Jesus, manda um espírito de vida para o corpo dela. A Meire hoje está com mais de 30 anos de idade, universitária, professora de escola dominical, casou, mãe de filhos, e o nome de Jesus sendo glorificado. Aplauda a Jesus, glorifica o nome de Deus. Aí, não é que eu conheci a filha da lavadeira de roupa e me apaixonei pela menina e pedi para a velha para namorar com a moça, noivei com a moça. E quando chegava o dia de ir na casa da moça, para a gente falar do casamento, da vida a dois, e namorar, é claro, que namorar que nada, irmão. A velhinha jogava nós dois de joelho, na sala, no chão batido de barro, que nem cimento que eles não tinham, e tome oração, tome oração, tome oração. Eu nunca vi gostar tanto de oração como aquela lavadeira de roupa. Deus tomava ela em profecia. E quando Deus usava aquela mulher, não tinha espetáculo, não tinha alvoroço. Eu nunca esqueço, ela botava a mão para trás assim, ó, tremida, igual vaca verde. Mas quando ela abria a boca, o Espírito de Jeová se manifestava. Deus bradava na terra, e era tiro certo na cara de Satanás. E Deus dizia para mim: moço, tira a vaidade do teu coração, firma os teus pés na minha presença,
que eu quero te usar dentro da minha casa. Aí eu ia para a casa da moça, depois de algum dia, falar do casamento da vida 2 e namorar. E namorar que nada, era joelho no chão e tome a oração. Aí Deus levantava ele em profecia e dizia: eis que tu irás ao redor desta terra, e multidões virão a mim, através da minha palavra, que eu colocar no teu coração. Aí teve uma vez, a gente orando, e o falecido diácono, irmão Sebastião Carioca, estava na oração. Aí Deus tomou ela, e o velho Sebastião interpretava e dizia: moço, eis que eu tenho pressa nesse negócio. E muitos vão olhar para ti, vão manear a cabeça e dizer: eu não acredito nessa história, porque eles não sabem que eu, teu Senhor, conheço o teu coração e o desejo que tu tem, o prazer de louvar o meu nome e de anunciar a minha salvação. Vou te colocar no meio dos meus príncipes. E meus irmãos, vocês aqui creem em milagre de Deus? Creem em milagre de Deus? Eu casei com a Suzana, não tinha nem lenço, nem documento, não tinha nada na vida, só a roupa do couro. Ganhava um salário mínimo e meio, trabalhando na alpargata, numa linha de produção, que a gente fazia sandálias havaianas, e o Nike da época, o tênis de gama da época, o top da época, era o tal de Conga, que aqui ninguém nunca usou, nunca soube o que é. Usou o Conga também? Também não escapa ninguém aqui. Conga também. Você não sabe de nada. Os engenheiros da alpargata estudaram um pouquinho, aí inovaram. Aí o mercado bombou. A alpargata chega com um novo tênis internacional. Era o Nike da época. Ao invés do Conga, apareceu um tal de Quixute. Irmão, juntando um com o outro, era tão feio que você corria longe deles. Se fosse eu, é verdade, não é? Foi a minha época, irmão. O meu carro que eu tinha era uma bicicleta Calói barra forte, que era empinado o quadro. Eu botava o guidão para frente, o bagageiro andava de lado, parecia um caranguejo. Foi assim que eu casei com a irmã Suzana. E fui morar no barraco de tábua da lavadeira de roupa. Com muito respeito, qual o lugar que vocês moram aqui, mais ou menos, a maioria? Não, aqui. Piedade. Piedade mesmo? Ou tem algum nomezinho por aqui por perto? Vietnã, nome feio. Em África e toda a América do Sul, Guiana Francesa, quase todo este país. Mês passado, eu estava no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, e aqueles galegão, aquelas mulheres altas, ricas, cheios de colar de ouro, relógio de ouro, aquele povo milionário para cima e para baixo, um dos maiores aeroportos do mundo, e as lágrimas correndo dos meus olhos. E eu dizia para mim mesmo: é Bio, Severino, no Nordeste é Bio. Bio, quem te viu, quem te vê. Made in Planeta dos Macacos, para o resto do mundo. E hoje eu estou aqui em Piedade para dizer a você e ao senhor e à senhora: não importa o problema da tua vida, o que importa é você adorar este Deus pelo que Ele é, porque Ele vai mudar a história e o quadro, porque Ele é fiel e Ele não falha com a sua promessa. Fique bem nesta noite e vamos adorar e glorificar ao Senhor. Cadê o tecladista? Glória a Deus.